Quitubaína, o sabor que eu quero, refrescante, geladinha, já quero beber. Quitubaína, Quitubaína, pra mim, pra você, pra se refrescar, pra comemorar, pra mim, pra você, sabor que contagia. Quitubaína, Quitubaína, no lanche, no almoço ou no jantar. Quitubaína não pode faltar, pra mim, pra você, pra toda a galera. Quitubaína, aqui só dá ela. Quitubaína, é pra mim e pra você, a qualquer hora. Quitubaína. Chama todo mundo e vem pra cá. Tem a Arraiada Paraná. Tá bom pra construir e reformar. Ofertas em 8 vezes. Chama no Zap que é pra já. Porcelanato Via Rosa 72 por 72, 59,90. Cuba de apoio Mundiale 169,90. Kit completo em Cepa Arte 549,90. Cuba Deca Oval 99,90. Torneira Esteves Classic 59,90. Vem aproveitar, construir sua casa e aí sim já pode casar. Vem pro Arraiada Paraná. Olá pessoal, estamos de volta com a nossa conexão aqui no podcast no Pode Tudo, pelas nossas redes sociais e também pela Super TV Sinop, no HD Digital TV Aberta. Hoje nós estamos recebendo uma visita muito especial, professor de filosofia, professor Orita, bem-vindo aqui ao nosso encontro semanal. Conta pra mim uma coisa, Orita, como que você vai parar aqui em Sinop? Obrigado pelo convite. Antes, boa noite, pessoal. Eu sou o professor Orita. É uma honra estar aqui no programa Pode Tudo. Eu vou contar um pouquinho, e assim, bem engraçado, viu? Já vou falando que a minha trajetória para parar aqui em Sinop é algo assim que eu, para falar a verdade, não esperava, mas aconteceu. Uhum. Eu tinha acabado de terminar o mestrado e eu não estava conseguindo emprego em nenhum lugar. Isso, mestrado aonde, professor? Puxa aqui um pouquinho mais Eu pertinho. fiz mestrado em Direito, eu sou formado em Direito. A minha primeira formação é então, em Direito, em Marília. Então, filosofia é uma consequência. É uma consequência. E assim, eu fiz Direito em Marília. Eu vou contar minha história um pouquinho depois, mas assim, para responder tua pergunta, tudo começou numa balada. Eu fui numa boate, e aí um menino na boate, lá em Marília, falou assim: "Ei, Orita, o que você faz da vida, cara? Você vive aqui na balada, etc. Eu não te vejo entregar cartão de advogado, que o pessoal fala que você é formado em Direito. O que você está pensando na vida em fazer, etc." Aí eu falei assim: olha, eu, na verdade, estou procurando uma faculdade para dar aula. Eu terminei o mestrado, mas assim, dar aula em São Paulo é muito difícil, gente. É só doutor, assim, é bem difícil. Em Marília, minha faculdade é uma das mais antigas, tem mais de 60 anos. Então, a maioria era, assim, pessoas com doutorado, mas eu ainda tinha aquela esperança de dar aula lá. Mas aí eu vi que não estava acontecendo, comecei a buscar, e aí eu falei para ele: ó, até agora eu não achei nenhuma. Eu mandava eu era novinho, eu tinha 24 anos. Mas você é muito jovem, Tá. né? Quantos anos você está hoje? Eu tenho 33 hoje. É, muito jovem. Eu comecei, assim, tudo cedo, eu falo, né? Uhum. 17 anos, mas assim, voltando para responder a tua pergunta, e depois eu conto a minha trajetória um pouquinho. Aí eu na balada, e o menino perguntou, eu falei assim: olha, eu tô procurando uma faculdade de Direito para dar aula. Aí ele falou assim: olha, eu tenho um amigo que acabou de virar coordenador lá em Sinop. E eu vou falar com ele. Vixe, para mim a balada já tava ganha. Eu nem tava mais pensando em curtir a balada. Eu só queria saber de voltar e no outro dia mandar um e-mail para o amigo dele. E o amigo dele, graças a Deus, me respondeu. Olha só. E aí a gente marcou de se encontrar, né? Ele era de Marília também, o ex-coordenador aqui da Faculdade FACIP, ele é de Marília. Uhum. E aí Quem é ele? Ele chama Rodolfo Fares Paulo. Ele acabou me chamando. Ah, eu conheço o Rodolfo. O Rodolfo fez a entrevista minha, como Que ele não legal. estava aqui em Sinop, no shopping Marília. E eu lembro assim, estava a mulher dele e ele lá no shopping. E aí o Rodolfo perguntou para mim: Orita, quais são as matérias que você gosta, né? Aí eu falei: ó, filosofia do direito. A primeira que eu falei foi filosofia do direito, que é a que eu tenho um xodó tremendo, é filosofia do direito.
Aí eu falei para ele, olha, mas eu tenho também outras que eu gosto também. Aí ele virou para mim e falou assim, olha, filosofia do direito, tem um professor na casa que já está há anos, desde que inaugurou a faculdade, vai ser muito difícil, né, a gente te colocar. Fala outra. Aí eu falei assim, olha, como eu estava precisando de emprego, Fernando, estava necessitando de emprego. Você estava ali? Estava desesperado, para falar a verdade, desesperado por um emprego. Eu virei para ele e falei assim, olha, mas metodologia da pesquisa... É comigo. É comigo. Essa daí pode me colocar sem medo, que essa eu dou conta, eu sou pesquisador, eu sou bolsista, fui bolsista CAPES. Se tem uma coisa que eu gosto é pesquisa, é TCC e etc. Nossa. E assim, eu percebi que a mulher dele foi abrindo assim um rosto meio assustado, né? E ele falou assim, então, essa é meio complicado porque é minha esposa que dá aula. Aí eu falei, olha, mas eu sou bom em outras também, né? Se precisar, a que você tiver ali, eu tô à disposição, né? Tô à disposição. Esse mesmo, é o Rodolfo e a professora Agné. Então, assim, foi o Rodolfo que me trouxe. Sou muito grato a ele, ele que me trouxe para cá. Sabe, ele não está mais à frente da coordenação, mas se eu tô aqui, um dos elementos assim fez eu vir parar aqui foi o professor Rodolfo. Graças a Deus estou aqui. Agradeço ele imensamente, né? Essa é assim, tudo começou com um amigo dele numa balada. Cara, e aí você veio pra cá e ficou. Por isso que eu falo, networking em qualquer lugar você faz. Qualquer lugar você faz. O poder do network. Na balada, algo que eu jamais imaginei na vida e foi. Mas a minha história é um pouco assim, né? Eu sou filho de advogado. Sou filho de advogado, de um advogado que não deu muito certo na profissão de advogado. Acabou não gostando, parou de advogar, passou num concurso na Secretaria de Saúde lá no estado de São Paulo, montou uma locadora de filme. Tem até uma curiosidade que depois eu vou falar, não sei se eu posso falar aqui. Pode tudo. Pode tudo, né? Então eu já vou falar porque a especialidade da locadora do meu pai inicialmente era todos os filmes, né? Mas aí veio o Blockbuster pro Brasil, 100% vídeo e tudo mais, e meu pai teve que se especializar em filme pornô. Ficou expertise em filmes pornôs. E por quê? Porque nicho de mercado. Nicho de mercado. Porque nessas locadoras grandes aí, todo mundo vai, então elas são lotadas. E na pornô já tinha que ser uma coisa mais reservada. E como a locadora do meu pai era mais reservada, vamos falar assim. Mais discreta. Discreta, acabou dando certo, né? Esses filmes você tem até hoje, inclusive. Não, isso daí eu não posso falar que... Passou tudo pro digital. Ainda tá com meu pai. Meu pai mudou pra cá recentemente. Subiu pra nuvem, não. Meu pai trouxe algumas caixas aqui. Precisamos pegar o telefone do seu pai. Depois eu vou passar o telefone do meu pai. Tá? A locadora chamava Impacto. Impacto. Realmente. Impacto. Então, assim, o pessoal acha engraçado, mas eu fui criado quase que numa locadora pornô. Olha só. Essa é um pouco a minha trajetória. Com esse seu jeito de monge, assim. Foi quase... Mas, assim, tem uma explicação, e aí tá aqui, depois eu vou falar o porquê que meu pai fala, nossa, você tá meio igual o padre, né? E eu vou explicar o porquê, assim, depois de tá aqui. Eu trouxe até duas coisas para recordar essa... Vou falar doutrinação, né? Mas essa transformação pessoal que eu tive em razão dessa minha história. Mas assim, meu pai é um advogado que não gosta de advogar. Então ele praticamente assim, ele não queria que eu fizesse direito. Ele foi para empreendedorismo. Isso, ele não queria que eu fizesse direito, fez de tudo para eu fazer outra profissão. E como meu padrinho é delegado e a minha madrinha, a esposa do meu padrinho, dona da franquia, era dona da franquia LFG, lá de Sinop, lá de Marília. E assim, ela me deu bolsa, né, para estudar, para concurso. E meu tio me incentivou muito. Aí eu falei assim, vou ser delegado. Falei, pronto, vou ser delegado. Concurso delegado, LFG, passei. LFG, né, vou ser delegado. Entrei na faculdade com aquela ideia, vou ser delegado, né, isso e tudo mais. Aí estourou o PCC em São Paulo. E aí, quando estourou a rebelião nos presídios e o PCC em São Paulo, foi muito complicado lá no estado de São Paulo. Eu lembro assim, a situação mais próxima que a gente teve do Covid lá em São Paulo foi isso. E como meu tio era da corregedoria, não era era da seccional também, não foi... A gente, para voltar para casa do meu tio, eu lembro que eu e meu primo estavam jogando videogame,
e de repente teve uma ligação e minha tia falou assim, pega tudo, vamos sair daqui agora. Minha prima quase foi sequestrada, sabe? Foi uma... E aí eu como um cara bem cagão, falei assim... Ficou vulnerável, né? Eu falei assim, não, Deus me livre de ter respeito a todos os delegados, admiro, sabe, Claro, a profissão, eu claro. tenho uma admiração tremenda, mas não é pra mim, né? Eu falei assim, não, vou Mudei de opinião. Mudei de opinião. Aí eu falei, vou ser juiz, né? Vou ser juiz. Não vou ser delegado, vou ser juiz. Tá? Vou ser juiz e etc. Pronto. Aí pronto. Aí até que eu fui fazer estágio na magistratura. Foi pro tribunal, foi pro fórum. Fui pro fórum. E aí virei assessor de magistrado, né? Como estagiário de um magistrado federal. Cara super gente boa, ele chama Dr. Alexandre Sormani, assim, um palmeirense, eu sou palmeirense, né? A gente ficava mais falando do Palmeiras no estágio do que praticamente eu estagiando mesmo. Mas assim, eu não gostei muito, para falar a verdade, assim, da matéria... ali naquela época, eu estava apaixonado por pesquisa. E eu não sei por que eu quis me aventurar na magistratura ali para ser estagiário. Hoje, assim, eu admiro, eu acho que iria gostar, quem sabe, hoje a maturidade que eu tenho, mas naquela época eu estava tanto apaixonado que eu falava assim para todo mundo, não, eu vou viver da pesquisa. Eu tinha essa fé que eu ia viver da pesquisa. E uma história interessante, né? Locadora, você sabe que não deu muito certo, né? Existiu uma transição aí. Isso. Chegou o stream. E antes disso, meu pai quebrou antes disso. Antes. Porque veio o DVD. Sim. VHS, assim, era... Vixe, a gente tinha vida de rei. VHS. Vixe, lembra assim, a minha mãe tinha uma passadeira, uma empregada. Diretoria. Ela tinha uma vida, assim, maravilhosa. Ela era só lazer, só resort, minha infância. Várias vezes no Hopi Hari. Vida de menino, igual eu costumo falar, playboyzinho mesmo, sabe? Fui um playboyzinho tremendo desde pequeno. E por ser neto de médicos, né? Minha avó é psiquiatra e meu avô era médico do trabalho. Eu cresci daquela forma, né, como um playboyzinho de nato, sabe? Nato. Mas, por outro lado, né, eu vivi o outro mundo também, porque a família da minha mãe era muito pobre. Então, assim, eu venho de uma família... Eu falo para os alunos, gente, eu sei conviver nos dois lados. Sei comer uma marmita na calçada, como comer, se precisar, num restaurante nobre. Porque eu cresci vendo a realidade dos meus avós maternos. Minha mãe, uma curiosidade, eu acho que eu não contei isso para quase ninguém. Minha mãe é 23ª filha. Nossa. São 24 filhos do mesmo pai e mãe. Minha mãe é 23ª. Pernambucanos que foram para o interior de São Paulo. Família muito pobre, mas assim, que eu amava estar ali com eles. Amava porque eu não estou mais em Marília, né? E por outro lado, eu convivi também com a parte do meu pai, né? Meu pai... filho de oriental, né? Minha avó é carioca, meu avô japonês, mesmo nasceu no Japão. E assim, eu tive então uma vivência nos dois mundos. Uma alquimia aí também, né? De culturas, trejeitos tremenda, socioeconômicos, tremenda, convivências de conexões familiares. É uma alquimia total. Tremenda. Aquela família pernambucana que é sarrista, que eu falo assim, que brincava até em velório. Né? Como aquela minha avó, filha de homem da aeronáutica, aquela postura séria, intelectual, disciplina, leitura. O hobby da minha avó era pro Pão de Açúcar comprar livro. Meu avô, quando morreu, falaram assim, busca tua avó para vir no velório. Eu fui lá buscar minha avó falou assim, vamos. Ela entrou no carro, aí eu falei assim, vó, a senhora quer comprar alguma coisa antes, né, umas flores, alguma coisa assim? Não, eu quero ir pro Pão de Açúcar. Eu falei, mas você não vai no velório do vô? Não, né, eu não quero ver o seu vô morto. Né, eu não quero ter lembranças dele morto. Eu quero comprar livro. E aí ela foi, minha avó, no dia do velório do meu vô, ela comprou a bibliografia do Ozzy Osbourne. Ela assim, lia de tudo, desde livro de medicina mesmo, na área dela, psiquiatria, como também livros Harry Potter, sabe? Ela lembra a tua filha, na verdade, né? A filha do Fernando, eu sou professor. Lê de tudo, gente. Lê de tudo. Devoradora de livros. Exatamente. Eu falo que minha avó, eu acho que ela morreu segurando um livro, tá? De tanto livro que ela lia. Eu acabei herdando todos os livros dela, né? Porque eu também, eu acho que sou um dos únicos netos
que assim puxou para ela assim de gostar de ler, essa parte da intelectualidade assim, eu sempre admirei nela, né? E queria ser psiquiatra. Meu sonho era ser psiquiatra antes de fazer direito. E ela me convenceu a ir para o direito, falando, vai ser juiz, meu neto, etc. Eu acabei me direcionando para isso. Quando você tem 16 anos, 17, você não tem tanta maturidade, né, para tomar as decisões assim que você realmente quer. E eu acabei arriscando o direito, mas eu falo assim, que no final deu certo. Mas aí que está o problema, Fernando. O problema é que a locadora, ela começou a transição para o DVD, aí meu pai começou a sofrer. Na hora que veio Blu-ray, internet e a pirataria no camelô, aí acabou. Aí fechou. Aí acabou. E aí a gente começou a passar um aperto danado lá em casa. E meus avós faleceram, né? Os meus avós paternos, que são os médicos, né? E irmãos brigando por inventário. Vixe, aí foi uma coisa meio assim, o dinheiro deles tudo bloqueado, os imóveis do meu pai que herdou. E assim, a gente começou a passar um apuro. Mas, assim, gente, apoio familiar é tudo. É tudo. Faz diferença, né? Faz diferença. Uhum. A minha avó, sabendo que meu pai não tinha condições de pagar minha faculdade, a minha avó sempre pagou minha faculdade. A minha avó sempre pagou minha faculdade. E quando meu avô morreu em janeiro de 2012, meu avô morreu, a minha avó me chamou, uma semana depois, falou, senta aqui, Fernando. Fernando, estou fazendo aqui um cheque para você, que daqui um tempo, 6 meses, eu vou morrer, e você tem um dinheiro para pagar a faculdade. E não dá para o seu pai. Porque senão seu pai vai gastar. Né? E aí ele não vai ter, você vai ter que parar o curso no último ano. Né? E assim, é coisa de Deus. Assim, foi visionária também, 6 meses depois, a minha avó faleceu. Olha só. E eu tinha um cheque lá para pagar minha faculdade, ela sempre me ajudou. E eu lembro assim, falei uma vez para ela, vó, acho que eu vou tentar mestrado. Ela, dá que dinheiro, eu já tô velha, né? Eu não vou conseguir te ajudar, e etc. Falei assim, não, vó, eu acho que eu vou tentar mestrado, né? E eu saí da faculdade, o meu orientador, que é um procurador do estado, chamado Ricardo Pinha Alonso, ele falou assim, Orita, você quer fazer especialização? Eu falei, professor, eu quero, né? E aí ele falou assim, então eu vou te dar uma bolsa. Lá em Ourinhos, eu morava em Marília, né? Ele falou assim, eu vou te dar uma bolsa lá em Ourinhos. Aí eu falei assim, então, Ricardo, eu tenho um problema, né? Eu não tenho condições para ir até Ourinhos, sabe? Então, assim, eu não vou conseguir fazer essa especialização, né? Eu sei que você está me dando uma bolsa, assim, obrigado. Ele falou assim, mas e se eu te buscar e você for comigo? Eu falei, aí é outra história. Aí eu tô dentro. Aí eu tô dentro. Mas, Ricardo, só tem um problema, né? E o dinheiro pro almoço, essas coisas. Minha família tava passando um aperto tremendo, era um né? Perrengue, um arroxo. Não, tava um perrengue, arroxo danado. Assim, acho que foi uma das piores fases assim, familiar na questão econômica da minha família. E aí o Ricardo falou assim, não, isso daí não é problema. Você, onde come um, come dois. Eu vou levar o professor que for dar aula da especialização para almoçar e você come junto com ele. No mesmo restaurante, a gente vai junto, fica tranquilo, tá? O Ricardo sempre gostou de mim, porque ele é irmão do meu padrinho, né? Então ele me conhecia desde pequeno. E aí ele me levou na especialização, e na especialização ele me levando, ele falou assim, você fez inscrição no mestrado? Eu falei assim, então, não fiz. Que era na mesma instituição onde ele me deu aula na graduação, e a mesma instituição, então, onde ele trabalhava também no mestrado, além da especialização que ele dava aula, né? E eu falei, então, Ricardo, acho que eu vou deixar para depois, eu nem passei na OAB ainda. Aliás, até hoje não passei, não sou advogado. E aí ele virou para mim e falou assim, não, mas você tem que tentar. O pessoal está contando com você. E aí que tá. O meu pai, como não queria que eu fosse advogado, ele me empurrou desde o primeiro semestre para a área acadêmica. Eu ia nos congressos para ganhar certificado. Sim. Eu publicava, participava de grupo de pesquisa sem entender aquilo. Mas meu pai falava, vai, faz isso.
faz aquilo, ele me instruiu. Tava te mentoreando ali para ir pro mundo docência. Meu pai foi um coach educacional, sem eu saber. Legal. Tá? Visionário. Ele viu que outras fórmulas já não foram tão prósperas de certa forma. Falou, não, vamos colocar uma outra estratégia, que esse menino é inteligente, esse menino é sabido. Ele falou, olha, se não der certo, pelo menos você vira professor. O plano B e C. A ideia do meu pai era, ele queria que eu virasse juiz, obviamente, né? Mas se não der certo, você tem ali um mestrado, etc. E eu tentei um mestrado, assim, eu fiz a inscrição do mestrado, Fernando, passei no mestrado, ali eu tinha 22 anos, e nisso, aí vem a questão, como que eu ia pagar esse mestrado? Porque era R$ 1.500 por mês e eu não tinha esse dinheiro. Né? Eu não tinha, meus pais não tinham. Meus pais ganhavam assim, um pouco mais do que isso e eu não tinha para pagar R$ 1.500. E outra, eu não tinha o dinheiro para fazer a matrícula. Porque como que se arranja uma pessoa que ganha um salário mínimo, aí 2 salários mínimos, quase o dinheiro inteiro para dar para o seu filho para pagar a matrícula? Né? E aí eu pedi para uma tia emprestada. Falei, tia, minha tia na época era viúva e ela tinha uma boa aposentadoria. Você não me empresta aí R$ 1.500, eu divido em 10 vezes para você. E nisso daí, assim, se eu não ganhar a bolsa, tia, eu vou trancar. Aí eu trabalho em shopping, trabalho em algum lugar aí, uma loja de roupa, e eu te pago em 10 vezes. Né? Mas, se der certo a bolsa, depois da matrícula, eu vou recuperar esse dinheiro e eu te dou esse dinheiro de volta. Né? Mas eu, como cagão, como eu falei já estou falando que eu sou um cara bem cagão. É um cara comedido. Um cara inseguro, talvez, assim eu posso falar. Né? É muito jovem ainda, tem tempo. Eu fiquei com medo de fazer a matrícula e não ganhar a bolsa. Eu falei, meu Deus. Mas daí você não fez. Aí eu não fiz na primeira semana, era 2 semanas. Quando deu a 3ª semana, o último dia, o Ricardo foi me buscar para ir na pós-graduação. Falou assim, e aí, Orita, fez a matrícula? Falei, então, Ricardo, eu não fiz. Nossa, aí foi 1h30 de viagem, ele em mim. Baixou a borracha. Como? O pessoal tá achando que você vai fazer? Esse aluno da casa, né? O pessoal, assim, viu que você tem publicação, você tem chance de ganhar a bolsa. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu entrei pra aula e o professor que veio da aula era mestrando onde eu tinha passado. Se apresentou, eu sou mestrando tal, ele chama Rafael De Lázari, hoje é professor da UFG. E aí eu virei e falei assim, podia estar ali, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu saí, pedi licença para o professor, liguei lá na secretaria do mestrado e falei, meu pai está levando dinheiro aí, vai fazer a matrícula. Aí no outro dia disputei a bolsa e era 2 vagas, ganhei a bolsa. Olha, e assim, aí eu permaneci no enfrentou o medo. No último minuto. E virou uma chave fundamental, né, Orita? Fundamental. Assim, sem essa bolsa eu não tinha feito mestrado. Transformações totais. Orita, nós vamos falar mais sobre essa parte sua da trajetória, nós vamos fazer uma pequena pausa aqui, e aí o Orita vai contar para nós um pouco mais dessa saga aí, nesses 33 anos, nesse mundo profissional, pessoal, acadêmico, e no mundo do direito e também do mundo da filosofia também, que acabou se embrenhando por isso. Voltamos daqui a pouco com o professor Orita. Que tubaína, o sabor que eu quero, refrescante, geladinha, já quero beber. Que tubaína, pra mim, pra você, pra se refrescar, pra comemorar, pra mim, pra você, sabor que contagia. Que tubaína, no lanche, no almoço ou no jantar. Que tubaína não pode faltar, pra mim, pra você, pra toda a galera. Que tubaína, aqui só dá ela. Que tubaína, é pra mim e pra você, a qualquer hora. Que tubaína. Chama todo mundo e vem pra cá. Tem a Arraiada Paraná. Tá bom pra construir e reformar. Ofertas em 8 vezes. Chama no Zap que é pra já. Porcelanato Via Rosa 72 por 72, 59,90. Cuba de apoio Mundiale 169,90. Kit completo em Cepa Arte 549,90. Cuba Deca Oval 99,90. Torneira Esteves Classic 59,90. Vem aproveitar, construir sua casa e aí sim já pode casar. Vem pro Arraiada Paraná.
De volta aqui com esse convidado ilustre, meu amigo especial, professor Orita. Professor, e é meu xará também, isso que é legal, né, cara? Diz que tem vários Fernando, tem uns que são gente boa, né, Chocolate? Tipo o Orita, assim, essa parte que é do gente boa. E tem os outros também. Orita, você tem uma jornada bem incrível, assim, inspiracional, até para as gerações que estão vindo aí, novas gerações que estão estudando, que estão muitas vezes naquele conflito profissional mesmo de decisões, porque com 16, 17, 20 anos a gente não tem muita, na verdade, noção de tomar decisões que vão impactar na vida toda. Você estava contando essa parte sua profissional, de ter feito a matrícula na última hora para fazer o mestrado. Mestrado de quê? E como que começa essa saga sua de virar a chave do direito e orbitar aí nessa área da filosofia, né, dos pensadores? Conta para nós um pouco disso. Então, eu não gostava de filosofia. Na época da escola, vixe, eu odiava filosofia. Eu falava, meu, o que é isso? Por que eu estou fazendo aqui? Na época da graduação também. Aí você falou, nossa, de novo. Mas no mestrado, como meu mestrado, aliás, o único mestrado que tinha na minha cidade, era em Teoria e Filosofia do Direito. Uhum. Eu entrei nesse mestrado e aí eu comecei a gostar. Comecei a gostar, apaixonar, ao ponto de uma hora eu fiquei em dúvida até se eu seguir a carreira do direito mesmo ou migrava logo para filosofia. E eu lembro que tinha uma namorada, ela era meio patricinha, ela falou, não, filosofia não. Né? E meu pai também falou assim, não, fica no direito. Filosofia é coisa cara da esquerda. Não. Até pior que isso. Filosofia, história. Aqui pode tudo, né? Filosofia é coisa marihuana, essas coisas, né? Sim, a turma toda da marihuana. O pessoal tinha verdade. um preconceito, Chá de cogumelo, né? Até chá de fita. Ixi, hoje... E aliás, gente, uma curiosidade, tá? A maioria é seminarista. Viu? Sim. A maioria é estudante para ser padre. Tá, você imagina aí uma situação dessa aí com a marihuana? Eu não. Tá? Mas pode acontecer, mas eu não. Agora, o que eu quero falar que a transição minha foi aí. Foi no mestrado, eu tive aula com um impecável filósofo, que é Oswaldo Jacóia, o Lafayette Pozzoli, que foi meu tutor praticamente assim de vida acadêmica. Ele é da área da filosofia do direito também, sabe? E ele me apresentou um movimento chamado Direito e Fraternidade. Né? Que, igual essa semana aí, um juiz impediu uma pessoa de entregar água para uma pessoa. Não sei se vocês viram a notícia. Um juiz falou assim, não vai entregar água não. Então, assim, o que é o direito e fraternidade? Não é legislação fraterna nem nada. É comportamento ético humano. Né? Como a gente consegue melhorar essa questão da humanidade, já que o direito tem tanto confronto, litígio, pensa muito em dinheiro, mas como ter mais humanidade? É isso que eu pesquisei no mestrado, né? Como gerar esse valor de fraternidade por meio da aula do curso de Direito. Como transformar uma pessoa mais humana por meio das matérias propedêuticas, que é filosofia, né, sociologia, teoria do direito. Foi isso que eu pesquisei no mestrado. Então ali foi a vertente, né, que eu comecei a me apaixonar pelo direito. E assim... vai parecer meio doido o que eu vou falar. Não tem problema, todos nós. Quando você pega um texto e lê e você não entende nada, para mim eu tenho prazer. É esse que você... É esse que fala, nossa, esse aqui faz sentido. Que gostoso, né, essa leitura, né? E aí eu fico até descobrir, entender, compreender o que aquele cara tá falando. Porque assim, tem gente que fala, nossa, que chato, não, aquilo que me dá prazer. É ler texto pesado, difícil mesmo. E assim, a filosofia, gente, ela tá em tudo. Fui dar palestra em Marcelândia, uma metrópole aqui do Mato Grosso. Né? Eu gosto cidade irmã. Isso, eu gosto muito de Marcelândia. E aí lá na palestra um menino levantou a mão e falou assim, professor, dá licença, eu sou da escola, que lembra o pessoal da escola, porque a classe de direito lá era só 44 alunos. E para parecer que tinha um pouquinho mais de gente, levaram 2 turmas da escola. O pessoal, né, do terceirão lá. Eu acho que tinha umas 200 crianças lá me assistindo e uns 40 juristas, né? Vamos falar assim, acadêmico de direito. E aí um menino levantou a mão. Ô, professor Orito, por que você escolheu filosofia, ir para filosofia e assim sair do direito? Não estou entendendo, né? Aí eu virei para ele e falei assim, olha, sabe por quê? Levanta.
Eu falei, gente, aliás, todo mundo levanta. Aí todo mundo levantou, eu falei assim, por causa disso. Ele falou, não entendi. Eu falei, não é o direito que me ensinou que com 3 palavras eu controlo 200 pessoas. É a filosofia. Né? A filosofia que me ensinou, então, por exemplo, poder. Né? A ideia de poder, né? Política é poder, interação de poder. Às vezes a mãe, você que está me assistindo aí, falou pro filho, né? Vai pro quarto, para de jogar videogame, vai estudar, né? O filho não estudou, quer dizer que você não tem poder sobre o seu filho. Né? A ideia do poder é plena na filosofia e não é só isso, né? Assim, filosofia, eu falo, tá em todo lugar. Tem uma história, Fernando, que assim, se eu não contar, quem foi meu aluno da escola vai falar assim, vai postar lá embaixo. Como você não contou essa história? Que é usando Heráclito. Usando Heráclito. Heráclito tem a fala lá, tudo flui, né? Mudança constante. Na visão de Heráclito, a gente tem uma mudança constante. Ou seja, a partir que eu estou aqui falando, vocês já mudaram. Né? O Fernando já mudou, eu mudei, né? Ou seja, muda sempre, né? Tudo muda constantemente. Nada permanece. Isso é Heráclito. E aí como? Você fala assim, professor de filosofia vai ensinar isso, que chato, né? O cara vai anotar lá, aí eu falo assim, é fácil. Sabe o que acontece, Heráclito, gente? Para provar que Heráclito está certo, eu estava solteiro na época, hoje eu sou casado, amo minha esposa, a Bruna Roberta, meu filho Benício tem 5 anos, mas na época eu estava solteiro. E a Bruna trabalha com o quê? A Bruna é enfermeira. A Bruna é Ah, enfermeira. tá. Ainda bem que você vai para cuidar de você. É, isso. Infelizmente não é enfermeira psiquiátrica, né? Ainda, mas, né? Ainda. Ela gosta da parte de gestão, auditoria, essa parte. Mas assim, Heráclito, tudo flui. Eu estava então na faculdade de Direito, solteiro, né? Meio assim, não tinha família aqui. Rodado aqui. Rodado. Uma sexta-feira, falei, vou ter que dormir, né? Bora dormir. É o pode tudo, né? Vou pro ditado popular, vou dormir. Isso, era botequim na época. Botequim na época. E aí uma professora virou para mim, ela tinha acabado de chegar e falou assim, Rita, você não quer ir para aquele restaurante que você falou para mim, né? Era o Josefina, né? Que era um excelente restaurante, né? Eu falei, nossa, Era né? do Carlão. Do Dali, né, pai? Eu dou aula pros filhos dele. E Nossa. assim, e aí o Carlos e a Cris. A mulher virou e falou assim, eu falei, nossa, né? Mas a mulher chamou você para Josefine? Falou assim, vamos. Eu falei, então, eu não tenho carro, eu não tinha carro, né? E aí ela falou assim, não, mas eu passo para te buscar. Eu falei, nossa, é hoje que vai acontecer. Eu falei, olha, eu moro aqui na frente. Ela falou, só vou ali em casa. Ela foi lá na casa dela, pegou o carro, parou na frente da minha casa. Eu entrei no carro, fui abrir a porta, né, para entrar no carro. Tinha uma mulher idosa na frente, assim, do lado dela, e ela falou, Rita, vai atrás. Eu fui atrás, aí a mãe da mulher falou assim, nossa, Rita, que bom, né, que você tá indo junto, porque o noivo da minha filha só chega amanhã. Né, que bom, né? Aí pelo menos você conhece o restaurante, né? Aonde que vai? Ela falou que é bom. É assim, Heráclito, tudo flui constantemente. Né? Heráclito é assim, tudo flui constantemente. Fui pro restaurante, falei, Sara, me deixa, chama Sara, mora em Maringá hoje. Falei assim, Sara, me deixa nessa balada aí depois do restaurante. Aí fui lá, tentei infelizmente, né? Esses caras nerd não tem muito sucesso, né? Não prosperou muito. Não prosperou, mas a vida é assim. Você foi pela estatística daí, né? Tudo flui constantemente, né? Mudança constante, Heráclito, né? Heráclito é assim. Aí fui em outra, né? E assim, não deu certo. Aí eu vi uma mulher sorrindo pra mim. Aí eu falei, agora vai. Né? Aí eu fui, ela foi pra trás. Mas é assim, a vida é assim. Heráclito, tudo flui, nada permanece, né? E aí depois, de novo, gente, foi umas... E assim, dava dó. Tentativa e erro. Deus tivesse me dando, coitado desse menino, vou dar lá a chance pra ele. E aí passou aquela mulher que tava sorrindo pra mim, né? Sorrindo pra mim, fui tentar puxar a mão dela pra dançar, deu um tapa. Né? Mas assim, a vida é assim, tudo flui, mudança constante, Heráclito. Né? E aí fui mais umas duas, fora, e no final, né, encontrei a mulher sorrindo pra mim e eu tô com ela há 7 anos. Né? Que legal. É a Bruna. É a Bruna. Olha, é a Bruna. Que massa. Mudança constante. É a mesma mulher que sorriu pra mim, que deu tapa, né? Mas assim, pensa assim... Te bate até hoje, inclusive. Mudança constante. Mas espero que agora, Bruna, mudança não mais constante, né? Agora permanece, Agora né? temos que criar um dogma sobre isso. Como o Bauman fala, um sociólogo, a modernidade que é líquida,
que flui constantemente, tem resquícios de solidez. E graças a Deus eu sou esse resquício. Assim seja. E como que isso? Eu falei para você, com a gente conversando sobre coisas simbólicas, emblemáticas e que fazem pensar. Você trouxe essa ilustração bem legal do Tudo Flui. E você falou que teve alguns momentos, são muitas histórias, né? Mas alguns momentos mais emblemáticos na virada de chave, que você quase foi padre, ou ficou com um estilo de padre. Você trouxe algumas coisas para mostrar para nós aqui. Conta a história disso para nós aí, professor. Vou contar. Gente, de repente, na época do mestrado, eu comecei a receber um e-mail italiano. E eu falei, vírus, paguei. Vai falar que vocês aí que estão assistindo nunca receberam um e-mail, né? Help me, né? Me ajude. Sim. Eu apaguei, vírus, paguei. E eu recebi uns 5, 6 e-mails desse. E apaguei. Aí, um amigo meu do Rio de Janeiro, que eu conheci num evento, ó, o networking, gente. Contato é fundamental. Poder do network. Tá? Eu conheci num evento assim pequenininho no Rio de Janeiro, um cara que pesquisava a mesma coisa que eu. Mas ele assim, ele era um menino que já tinha um respaldo naquele tema, né? E chamaram ele para dar palestra em Roma. E perguntaram para ele, você não conhece nenhum brasileiro que está começando a pesquisa com isso? Ele falou assim, eu conheço. Tem um menino lá no interior de São Paulo que pesquisa direito e fraternidade também. E aí, eles estavam tentando entrar em contato comigo e meu amigo me ligou. Aí falou assim, Orita, você não recebeu nenhum e-mail, nenhuma ligação? Eu falei assim, olha, eu não estou atendendo, eu acho que não, sabe? Todo número que mandam para mim assim estranho eu não atendo, né? E e-mail para mim é vírus. Aí ele falou assim, não, o pessoal está tentando falar com você, quer convidar você para dar palestra em Roma. Aí depois, um português que morava em Roma, que estava organizando esse evento, ele me ligou. Falei assim, Orita, queremos que você venha para cá, doutor Orita. Ele acho que ele não esperava que eu era tão novinho, né? Achou que o senhor era um ancião, né? Falando doutor Orita, eu não era malemar mestrando, eu estava no segundo ano do mestrado, mas assim, eu estudava muito, gente, pesquisava muito, ia para todos os eventos dessa área, que eram poucos eventos na época. E aí ele falou assim, então a gente quer te trazer para cá. Eu falei, então, como que funciona, né? Tem um custo aí, né? Como que funciona? Ele falou assim, então, a partir do momento que você chegar em Castel Gandolfo, todo o custo é nosso. Hotel, tudo que você precisar é nosso. Eu falei, mas como que eu faço para chegar aí? Vocês vão me ajudar? Como que eu faço? E aí ele falou, então, a gente não vai ajudar você a vir até aqui, você precisa chegar até aqui. Aí eu falei assim, então eu vou pensar, né, na possibilidade e eu te retorno por e-mail, né? Uhum. Como que eu ia exigir dos meus pais Ir para Roma. ir para Roma, gente? Tava uma janta, família assim, mãe, pai. Falei, mãe, pai, fui convidado para dar palestra em Castel Gandolfo, província de Roma, lá do lado de Roma. E aí minha mãe falou assim, nossa, filho, sensacional, né, sensacional. E o meu pai, mais oriental, né, pé no chão, virou e falou assim, Fernando, como que vai funcionar? Como que vai pagar essa conta? Aí eu falei, pai, então eu preciso de mais ou menos uns 6 mil reais, né, para eu ir até lá. E aí meu pai falou assim, ô filho, importante estão te convidando. Importante que você foi convidado, isso, né? Sabe, vai ficar registrado isso, olha o nível que você tá, né, que bom. Mas assim, quando você é convidado para um negócio desse, eu nunca tinha dado palestra nem em ProErd, nem nada, né? Eu praticamente, né, queria contar para todo mundo, né? Sei. Você foi convidado para dar palestra Você já tinha em Roma. contado, na verdade, né? Não, eu tinha contado só para os meus pais. Aí o que eu fiz? Espalhei no mestrado, né? Espalhei no mestrado e aí chegou no meu coordenador do mestrado. E aí ele me ligou, falou assim, Orita, como assim você não vai? Eu falei, professor, não tenho condições de ir. Aí ele falou para mim, me dá meia hora. Passou umas 5 horas, não foi meia hora não, passou umas 5 horas ele me ligou de novo. Assim, arranjei $1.000. Na época dava uns 3.000 e poucos reais. Falei, professor, fala assim, eu era muito imaturo, gente. Falei, professor, mas e o resto? Né? E o resto? Ele falou assim, Orita, você conhece a parábola da lança? Eu falei assim, não, professor. Ele falou assim, olha, todo mundo tem um objetivo. Vai ter gente que vai pegar a lança e vai falar, não é pra mim, vai desistir. Vai ter gente que vai pegar a lança e vai tacar, não é pra mim, vai desistir. Mas vai ter aquele que vai
tacar e vai ficar até conseguir. Não vai desistir. Falei, professor, linda a parábola, mas ainda não entendi. Como que eu vou? Né? Tá amarrado na lança. Ele falou assim pra mim, faz uma rifa. Eu falei, professor, que boa ideia, o senhor me dá uns livros. Ele falou assim, fica tranquilo, ele é professor da PUC São Paulo. Eu fazia na Univem em Marília, mas ele é professor da PUC São Paulo. E aí ele me deu um monte de livros, gente. Eu rifei, minha família inteira me ajudou, meus amigos me ajudou. O André, que é um grande amigo seu André também, Vilaverde. ele me ajudou. Amigos meus, assim, falavam, senhorita, me dá sua conta aí, vou comprar R$50 de rifa. Eu ia lá, amigos meus que é médico, tava lá R$500 de rifa. No final, eu já tava negando, porque eu já tinha batido minha meta, né? Eu fui até minha meta, depois eu já não peguei mais. Que legal. E aí, eu sorteei e aí fui parar lá em Roma. Minha primeira... Nunca tinha andado de avião. Fui de carona até São Paulo. Tá, né, pro aeroporto. Pro aeroporto. Mostra aqui. Aqui é o lugar onde eu dei palestra, né? Quem não conhece vai conseguir, assim, ver Castel Gandolfo naquele filme dos papas, né? Os dois papas. Os dois papas, né? Que é o Bento XVI, ele estava recluso aqui, né? Quando ele parou de ser papa. E assim, gente, foi a melhor viagem assim da minha vida. E uma curiosidade, nunca tinha andado de avião. Quando eu entrei no avião, voo internacional, a mulher do meu lado era paraguaia e falou assim para mim, Fernando, você não vai colocar o cobertor? Eu falei, não, tá de boa, né? E eu não sabia que fazia tão frio lá em cima, nos 10, sei lá quantos metros que são. Na hora que subiu, me deu uma cãibra, né? E aí eu vim conversando com a mulher, assim, e eu achei meio estranho o papo dela, né? Assim, ela falava, mas que você vai... Não, eu vou para Madrid e tal. Quando eu cheguei no aeroporto, lá, 2 seguranças lá não sei se é a polícia de Portugal, que a gente fez ponte aérea em Portugal, segurou ela, abriu um negócio lá, mostrou para ela, mulher, tráfico internacional de cocaína. A mulher que eu viajei, fiquei 12 horas. Altos papos ali. Eu falei, meu Deus, já pensou, né? Eu fui de mochilão, sabe? Essa mulher coloca o negócio na minha mala, né? Então, assim, são Network. Eu fiz network, né? Nem sei onde Network. tá? E ela falou assim, vou visitar uma amiga em Madrid. Eu achei meio estranho, assim, ela indo com pouca coisa, sabe? Mas foi uma experiência tremenda. Gente, sensacional. A minha palestra em Roma... Sobre o que foi, Orita? Foi sobre direito e fraternidade. Sabe? Você fez uma palestra ali para um quórum de pessoas... especialistas em direito e fraternidade que poderiam levar as experiências para seus respectivos países. Que legal. Tá? Não foi em italiano. Tá? Porque lá eles têm tradução simultânea, assim, tipo um radinho que vai mudando e eles vão alemão, português. Tinha gente de mais de 100 nações. Foi muito legal. Tinha gente assim, Estados Unidos, Costa do Marfim, França, Senegal, Japão, todos os lugares. Esse lugar aqui é muito legal. Que é na frente de um lago lá, né? Isso. É um lago que era uma formação vulcânica ali e tal. É lindíssimo lá. E esse Coliseu? Então, aí meu professor achou que eu não deveria só ficar lá na época da palestra e voltar, né? Falou assim, não, vou fazer de tudo. E ele arranjou pra eu, assim, umas coisas assim inéditas. Mostra aqui pra aproximar. Então, né? uma imagem do Coliseu, né, em miniatura. E ele levou, então, assim, a proposta séria de eu ficar lá na Itália, na casa de padres, seminaristas. E eu fiquei vivendo com seminaristas. E aí eu tenho uma história engraçada também para contar. Né? Cheguei lá, né, na casa dos seminaristas, o Martim, que era um padre chileno, chegou em mim e falou assim, em italiano. E eu entendia assim, um básico de italiano que eu fiz aula viva, que o meu professor ainda que pagou. Né? Você gosta, Orita, de tomar uma? Falou em italiano isso. E aí, como você falar isso para um padre, né? Você acabou de chegar na casa lá para se hospedar, e eu falei assim, olha, eu não gosto muito não, né? Não gosto muito não. Ele falou, que pena, que hoje nós vamos sair para tomar uma. Eu sou um cara meio controlado. Daí. Aí, assim, mas assim, foi uma experiência muito boa. Inclusive tinha um padre brasileiro de Dourados, ele chama Bruno, sabe? Ele é muito gente boa, ele que fez um tour em Roma comigo, sabe? Aí eu conheci Roma e nisso tudo assim foi me aproximando da Igreja Católica, embora minha mãe é católica, tinha me afastado um pouco.
E aí quando você fica convivendo com padres, né? Sensacional. Almoçando com padres, né? Não vou falar dormindo com padres, mas assim... Tomando uma com o tomando padre. com padre, assim, então... Estudando com padres. palestra. Palestra com padre. E aí tive essa vivência, assim, de ficar na Itália e voltei depois pro Brasil. Ainda, para falar a verdade, sobrou dinheiro, ainda fui para outros eventos com o dinheiro que eu não gastei lá, que arrecadei. Foi muito legal, assim, a experiência. E a segunda foi interessante, que aí a segunda palestra minha me chamaram para participar de um movimento estudantil. Eu fui uma época de movimento estudantil também. E eu fui assim chamado para votar na Federação Nacional de Pós-Graduação em Direito e aquele network, né? Uhum. Virei e falei assim, mas assim, eu não quero votar, eu quero participar da chapa. Ah, que legal. Aí já tava ficando... eu já tava... Engajado, assim, se achando, etc. Coitado de mim, não sou nada, né? Não sou nada. E aí, o meu orientador da PUC ouviu eu falando, né? E meu orientador também da Univem lá ouviu essa questão e ele fez o bastidores, né? Político, né? E eu entrei na Federação Nacional de Pós-Graduação em Direito. Virei diretor nacional por 4 anos. Uhum. E aí, nisso, me indicaram para a NPG, que é tipo, tem a UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, e tem a NPG, que é de pós-graduação, né, representando todos os pós-graduandos do Brasil. E aí me chamaram para dar palestra na USP, no Largo de São Francisco, para falar para 800 palestrantes. Olha, que legal. Tá? Uhum. E assim, por que eu estou falando essa história, gente? Porque essas 2 primeiras palestras, Roma, USP, foram as piores palestras da minha vida. Porque a primeira, gente. Sabe? O público era altamente... E assim, eu não tinha uma noção de começo, meio e fim. Hoje, quem quiser dar palestra, acho que tem começo, meio e fim. Né? Eu não tinha... Na USP mesmo, na hora que eu falei assim, nossa, tô gostando, etc. Na hora que era para terminar, eu falei, não, vou falar mais. E aí vai ficando chato. Né? E assim vai. Agora, por que eu tô contando essa história? Porque a minha professora foi chamada lá, minha professora do mestrado, foi chamada para dar palestra em Araputanga, aqui no Mato Grosso. Uhum. E aí ela teve que tirar um siso. E ela falou, Aurito, você vai no meu lugar. Nunca tinha vindo para o Mato Grosso. E aí eles me ligaram. Falaram assim, Aurito, então, a gente queria saber, onde que você já deu palestra? Eu falei, eu já dei na USP, foi a última, né? Só tinha dado 2 palestras na vida. Você tinha um portfólio. As últimas que eu fiz foi USP e Roma. Roma. Nossa, pode vir, né? Aí o menino foi me buscar no aeroporto, aqui, em Cuiabá, desci, fui até Araputanga. Que é vizinho daquela cidade da menina do avião, você sabe ali, né? Araputanga, né? Não sabia. Paraguai, Bolívia. Né? É verdade. É verdade. Né? Perto ali, 4 Marcos. Verdade. E é bem isso mesmo. Aí ele me deixou na sala da coordenadora do direito lá, e a mulher falou assim para mim, ô aluno, eu não lembro seu nome mesmo, como você chama? Eu falei assim, não, mas eu sou o palestrante. O Fernando, eu sou o Fernando. Ela falou, então, aluno, depois a gente conversa, que vai vir um palestrante, né, depois a gente conversa. Eu falei, então, eu acho que sou eu o palestrante, né? Então, assim, gente, essa foi as 3 palestras iniciais da minha vida, foi Araputanga. E é o poder do network. E essa é a minha história e assim, a filosofia para mim é apaixonante, né? Eu falo, Fernando, que eu sou especialista de dar aula de matéria que ninguém gosta. Não deixa de ser um dom, né? Professor, a gente vai ter que conversar mais vezes, né? Mas assim, eu vou fazer meio um ping-pong agora com você aqui, porque nosso tempo extrapolou. Vou fazer um ping-pong com você no seguinte sentido. Livro que você indica para as pessoas lerem. Justiça. O que é fazer a coisa certa, do Michael Sandel. Música. Música. Meu primo, que é padrinho do meu filho, cantor de MPB mais tocado em Santa Catarina, chamado Zé Tedesco. Olha, filme que você acredita que as pessoas têm que assistir pelo menos uma vez na vida. Vai parecer ridículo, mas não é. Up, Altas Aventuras. Tá? E é uma frase que é emblemática, seja ela filosófica ou não, que você entende que provoca as pessoas nos seus enfrentamentos. Os alunos acham que eu iria falar tudo flui, mas não.
eu vou falar saber é poder. Tá? E quem fala isso são Francis Bacon, Michel Foucault. Gente, saber é poder. Falando em Michel Foucault, aproveitando um aspas aqui, você foi em Recife lá, né? Você não foi em Recife visitar o André ainda? Não, ainda não fui. Lá tem no museu do Ricardo Brechan, lá, né? Bernardi, tem o julgamento de Michel Foucault em tamanho real em cera. Nossa, eu dentro não do conheço museu. o Recife, eu quero conhecer. Ó, o André Vilaverde está te esperando lá, né, André? Vamos mandar um oi pro André. O André, quando vem aqui, nós vamos entrevistar ele. Professor, hoje você está dando aula em quais escolas, instituições? Faz o merchan aí, dá um abraço pra galera. Aliás, gente, queria mandar um abraço para todos os meus familiares e também, claro, a minha esposa, meu filho, mas eu não posso esquecer dos meus alunos. Como chama seu filho? Meu filho chama Benício Orita. Ele tem 5 anos, é novinho legal, ainda, pequenininho, bem pequeno. Mas assim, eu trabalho no CAD, então um beijão, um abraço para os meus alunos do CAD. Legal. Da 6ª série ao 3º ano e cursinho à noite também. A Unemate, pessoal de Alta Floresta, sabe? Eu dou aula lá em Alta Floresta também, o pessoal do Direito. No curso de Direito lá. Direito. Também um abraço para todos eles, né? E também aos meus alunos da FACIP. Aliás, a FACIP que me trouxe para o Mato Grosso. Bacana. Né? Então, sou eternamente grato. Acabei de sair de lá, né? Vim para cá. Eles pediram para mandar um abraço, então, pro 10º semestre que estão terminando agora, mas não só para eles. Fazendo as monografias, aquela história toda. Todas. Banca. Banca, mas assim, um abração para todos. E meus amigos de trabalho, né? Aí tem bastante aí. É uma lista grande. É. De Birita também, amigo de Birita também. Ixi, a Paraguai não é mais minha amiga, hein, gente? A Paraguai não é mais minha amiga. Legal, professor. Muito bom ter você aqui. Obrigado por sua partilha. Sua jornada é uma fonte de inspiração para as novas gerações, né? A gente se encontrou por um encontro casual aí, inusitado, mas o Heitor tem uma tese que ele diz que viu na internet também, que diz que na vida a gente vai se conectar por 6 pessoas, a gente se conecta a todas as outras. Diz que ele viu uma matéria sobre isso e faz muito sentido cada vez mais. Muito bom ter te conhecido, muito bom ter você aqui e espero que a gente possa estar conversando em outras ocasiões, você fazendo aí o seu relato, sua jornada, que é uma fonte de inspiração para todas as gerações, para a gente também, tá bom? Obrigado e até o próximo encontro. Pessoal, professor Orita, aí uma fonte de inspiração, com uma jornada incrível e até o próximo encontro no nosso podcast, no nosso Pode Tudo. Assim, a sua energia contagia a minha e Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau. Quitubaína, o sabor que eu quero, refrescante, geladinha, já quero beber. Quitubaína, Quitubaína, pra mim, pra você, pra se refrescar, pra comemorar, pra mim, pra você, sabor que contagia. Quitubaína, Quitubaína, no lanche, no almoço ou no jantar. Quitubaína não pode faltar, pra mim, pra você, pra toda a galera. Quitubaína, aqui só dá ela. Quitubaína é pra mim e pra você a qualquer hora. Quitubaína. Chama todo mundo e vem pra cá. Tem a Arraiada Paraná. Tá bom pra construir e reformar. Ofertas em 8 vezes. Chama no Zap que é pra já. Porcelanato Via Rosa 72 por 72, 59,90. Cuba de apoio Mundiale 169,90. Kit completo em Cepa Arte 549,90. Cuba Deca Oval 99,90. Torneira Esteves Classic 59,90. Vem aproveitar, construir sua casa e aí sim já pode casar. Vem pro Arraiada Paraná.